Fala pessoal, beleza? Kai aqui da equipe do Já Invest para mais uma análise rápida de resultados do segundo trimestre de 2022 e hoje a gente vai falar do Grupo Soma, que foi uma sugestão que eu vi num dos comentários que a gente teve aqui no canal. Então, se você tem alguma sugestão de conteúdo, algum fato relevante, alguma empresa que você queira que a gente comente aqui, deixa nos comentários que eu tô sempre de olho. Se tiver muita gente curtindo seu comentário, muita gente comentando também alguma coisa parecida, a gente com certeza vai trazer aqui pro canal, beleza? Bom, falando do Grupo Soma, é uma empresa do setor de varejo, especificamente no setor ali de vestuário. Então, a empresa é uma empresa de moda, de venda de roupas, né, de lojas de roupas, muito parecido ali com a Renner ou com a C&A, só que ela tem um portfólio de marcas um pouco diferenciado, tá? Então, o Grupo Soma é um grupo que é uma holding que tem várias marcas no portfólio dela, tá? Então, a gente já vai falar das marcas, mas antes vamos falar do histórico recente da empresa. Então, o Grupo Soma fez o IPO na nossa bolsa de valores mais ou menos ali em julho de 2020, sendo cotada a R$ 11, né? Para quem lembra ali, julho de 2020 foi um dos piores momentos que a gente teve da crise no ano de 2020, né? Então a gente viu que teve uma queda muito forte das ações naquele primeiro momento. Se recuperou um pouco e hoje está sendo cotada aí a mais ou menos R$ 12, R$ 13, tendo aí um crescimento desde o IPO de 15%, que é tímido, mas a gente tem que ver todo o impacto que a empresa passou nesses últimos 2 anos, que não foram anos fáceis para o varejo, tá? A gente viu o impacto que o varejo teve agora nesse ano de 2022, por exemplo. E o que aconteceu nessa história recente da empresa, que foi um fato muito relevante, foi que mais ou menos aqui em abril de 2021, ela anunciou a aquisição da Ering, tá? Então, talvez se você é um investidor muito novo, se você começou a investir agora em 2022, você nem conheça, nem sabia que a Ering estava listada na bolsa, mas a gente tinha a Ering, que era uma loja que ela tinha, era uma outra empresa de moda também e varejo listada na bolsa, e a Soma fez a aquisição dela por mais ou menos uns 50 bilhões, e essa aquisição foi mais ou menos aqui no meio do ano de 2021. Isso trouxe a empresa para um outro patamar, porque a Ering era uma empresa muito grande, tá? Com uma receita equiparada ali à Soma. A gente já vai ver um pouco mais para frente, tá? Então, o grupo Soma, né, que é esse grupo que tinha várias marcas, fez a aquisição aqui da Ering, mais ou menos no meio de 2021, foi concluída só no fim do ano. Acho que eles começaram a computar os resultados ali como uma empresa só, somente no fim do ano. E isso agregou ali para o portfólio de marcas da Soma. Só que isso acabou gerando para o mercado uma certa incerteza de como que o grupo Soma iria integrar essas operações, porque foi uma aquisição muito relevante, né, em valor, né, foi mais ou menos uns 5 bilhões a aquisição, parte foi em troca de ações e parte foi em dinheiro, então a empresa teve que se endividar para fazer essa aquisição. A Ering já estava uma empresa um pouquinho, vou dizer assim, não tão eficiente quanto a Soma, então ela estava comprando uma operação com certeza pior do que ela, né? Então a Soma estava agregando uma empresa tão grande quanto ela, só que era pior do que ela. Então ficou muita essa incerteza para a gente de como ela ia conseguir tocar essa aquisição e qual era a sinergia, né? Por que, que essa aquisição estava acontecendo, por que, que a Soma queria tanto comprar a Ering. Né? A própria Arezo queria também comprar a Ering, e a Arezo tinha um motivo para estar comprando, querendo comprar a Ering, mas a gente não entendia porque a compra da Ering parecia muito distante de todo o objetivo e portfólio do Grupo Soma, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual que era o portfólio do Grupo Soma, tá? Quais eram as marcas antes da compra da Ering, quais eram os públicos e o que a Ering veio para agregar para o Grupo Soma, tá? Esse daqui é um slide que eu peguei do Investor Day deles, que é bem completo, eles explicam bastante sobre o modelo de negócio. Então, antes do IPO e antes da compra da Ering, principalmente, a empresa era muito focada ali no público feminino, tá? Com várias especificações diferentes, mas o público do público do Grupo Soma no geral é mais classe média para cima, tá? Eles não têm quase nada ali focado muito na classe C, diferente da C&A e da Renner. Então eles tinham muita coisa, muitas marcas ali no público feminino. Então eles tinham a Farm, né, a Animale, a Cris Barros, que foi uma compra recente até do Grupo Soma. Né? Eles tinham ali público infantil também com a Fábula. Eles tinham a parte de joias aqui com a Animale Ouro. E eles tinham algumas oportunidades que eles estavam de olho aqui na parte de atlético e casual e na parte íntima. Né? Então eles tinham um portfólio já até que robusto de marcas e marcas menores, marcas não tão conhecidas. E aí eles não tinham quase nada aqui de masculino, não tinham quase nada de infantil. E quando eles fizeram a aquisição da Ering, né, o portfólio começou a ter um pouco mais, ficou um pouco mais encorpado essas com a Ering, tá? A Ering veio para somar aonde faltava na soma, né? Então a Ering veio agregar aqui
no público feminino também, só que numa classe de preço bem menor do que as classes de preço que a Soma tinha, então acabou agregando, ela consegue ter uma diferença de portfólio nesse sentido. Veio trazendo também o público masculino, o público infantil, né? Então a Hering ela conseguiu também entrar ali na parte íntima, então eles conseguiram colocar marcas em partes do portfólio deles, em partes de público que eles não estavam alcançando antes. Então, por isso, a aquisição até que fez sentido depois que a gente parou para ver, mas nada disso faria sentido se ela não conseguisse extrair um valor dessa aquisição, né? Somente somar receita e somente trazer uma marca nova talvez não fizesse tanto sentido. Ela teria que mostrar para o mercado que ela consegue agregar mais e fazer mais com as marcas que a Hering fazia, né? Com que a gestão da Hering fazia, que a própria Hering não estava conseguindo sair muito do lugar nos últimos 10 anos. Se eu não me engano, o lucro dela não saía do lugar já tinha mais de 5, 6 anos. Era uma empresa que estava realmente assim. Não era uma empresa ruim, não dava maus resultados, mas também não estava ali crescendo como outras que a gente viu no setor, né? A própria Renner, a própria Arezzo, a Hering ficou meio paralisada ali no tempo, tá? Então esse era o portfólio do Grupo Soma antes da compra da Hering e depois da compra da Hering, né? Ela chama aqui de pré-IPO e pós-IPO, mas a compra mais importante foi a da Hering mesmo. E essa compra foi tão importante que se a gente olhar do ponto de vista de receita, antes da compra da Hering lá em 2019, as receitas por marca, a marca mais importante aqui para o Grupo Soma era a Animale e a Farm, tá? E depois da aquisição da Hering, né, ela é tão grande que ela tomou aqui quase que 50%, tomaria, né, quase que 50% da receita do grupo em 2021, tá? Sendo 43% da receita vindo da Hering e o restante das outras marcas aqui pulverizando os outros 50%. Então essa compra do Grupo Soma foi muito relevante do ponto de vista de receita, de integração de operações, de gestão, de dívida. Então era um tipo de movimentação que realmente mudaria o futuro ali do Grupo Soma. Então a gente vai dar uma olhada se essa aquisição já está dando sinais se foi uma boa escolha ou se foi uma má escolha mais para frente nos números, tá? Então falando aqui um pouco mais do Grupo Soma, é uma empresa que como fez essa aquisição a gente vai ter algumas distorções aqui, essa aqui são muito relevantes, a gente vai ter algumas distorções aqui, por exemplo, com 5 pontos aqui de crescimento, porque ela aumentou demais a receita com essa compra. Mas mesmo assim, o grupo Soma como um todo vinha crescendo bem de uma forma expressiva, talvez não 5 pontos aqui, não uma empresa de expressivo crescimento, mas estava crescendo bem antes da aquisição do grupo Soma. Era uma empresa que estava com uma boa qualidade de resultados, porém, como a gente teve toda a crise de 2020 que impactou bastante o varejo de moda, né? Lojas fechadas, lojas no shopping fechada. Então a empresa deu prejuízo ali em alguns trimestres. Isso acaba prejudicando aqui a pontuação dela de qualidade, mas ela vem se recuperando desde então e vem trazendo boas margens, né? Uma boa rentabilidade. E acredito que depois a pontuação dela nesse sentido vai melhorar. É uma empresa que está com uma boa saúde financeira agora, apesar de ela ter se endividado para fazer a aquisição ali do grupo da Hering, né? Boa parte da transição foi através de meio de troca de ações, então acabou não criando tanta dívida assim para ela. É uma empresa que não tem nada de renda passiva, né? É uma empresa que está ali focando em crescimento, aquisição de novas marcas, né? Expansão de lojas. Então não é o momento dela pagar dividendos e tá certo, não tem nenhum problema com isso. E Valuation sempre foi uma empresa ali tecnicamente assim cara em relação ao setor dela, então ela sempre teve um PL ali acima de 20 vezes, mesmo em momentos de taxa de juros alta, tá? No Brasil, então recentemente ela tem tido um PL que gira ali em 20 vezes, 25 vezes. Vamos ver como que tá hoje, se tá abaixo dessa média ou não, mais para frente, tá? Olhando aqui a parte de análise fundamentalista da empresa, como eu falei para vocês, os números vão ficar um pouquinho distorcidos porque ela fez uma aquisição que realmente distorce os números, tá? Então, o crescimento de receita aqui de 40% nos últimos 5 anos, mas por que isso, né? Se a gente olhar aqui a receita dela, ela vinha crescendo bem a receita, né? 1 bilhão em 2018, em 2021 já eram 2,8 bilhões, mas com a aquisição da Hering pulou para 4,1 bilhões. Então, isso acaba distorcendo um pouquinho os números. Daqui a um tempo, esses números vão ficar um pouco menos distorcidos se ela não fizer nenhuma outra aquisição nesse porte, tá? O CAGR de lucro, um crescimento de 45%, também é bem forte. O ROI aqui de 5%, o ROIC de 5%, né? Já é normal ter uma rentabilidade menor no setor de varejo e principalmente quando você faz uma movimentação dessa. A gente viu que ali depois do IPO que ela colocou dinheiro no caixa, né, que ela aumentou o patrimônio, o ROI já deu uma queda, é normal isso, é uma questão contábil mesmo que acontece, e também porque ela passou por toda a crise de 2020, então ela teve perda de rentabilidade, né, tá fazendo essa integração com a Hering, que era uma operação menos rentável que ela,
Então, esse momento é normal. Ela colocou muito patrimônio, né? Se a gente vê aqui, saiu de um patrimônio de 1,5 bilhões em 2020, fez a integração da Ering, pulou para 7,1 bilhão, né? Mais o dinheiro do IPO. Então, isso realmente dá uma queda ali que é natural na rentabilidade que no ROI, né, que é o retorno que a empresa tem pelo patrimônio dela, que agora está menor, mas se tudo der certo, no futuro pode ser muito maior, tá? Uh, Eficiência da empresa, uma margem bruta de 55%. Eu já falei de margem bruta aqui no canal, né, no vídeo, se eu não me engano, foi no vídeo da Arezo, que eu mostro que uma margem ali de acima de 50% no varejo, a empresa é bem diferenciada, tá? Se eu não me engano, só a Arezo e a Vivara que conseguem isso, e o Grupo Soma. Então, acho que, se eu não me engano, são só essas três. Isso mostra o quanto que o produto deles é diferenciado, eles conseguem vender com uma margem maior, o público paga, porque a marca tem valor, tá? Vivara, Arezo, Soma. Então não são cases de simples execução de varejo, tá? A execução de varejo deles é boa também, mas eles também têm uma execução de marca, tá? De desejabilidade dos produtos deles, tá? O endividamento, como eu falei para vocês, 2,5 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Isso aqui eu acho que já é um limite assim para o setor de varejo, por mais que seja uma empresa que está num segmento de varejo diferenciado, né, um público mais fiel ali, as marcas dela têm o valor. Eu acho que começar a chegar perto de 3 vezes e meia no varejo é um pouquinho arriscado. Então, eu gostaria de ver ela reduzindo um pouquinho essa dívida daqui para frente, né? Pode passar essa integração com a Ering. Foi normal essa dívida para a empresa acelerar o crescimento dela, mas eu gostaria de ver ela ficando abaixo de 2 vezes aí nos próximos trimestres. Valuation, a empresa com um PL, como eu falei para vocês, acima de 25 vezes, se a gente olhar o PL histórico aqui, recente, do fim de 2021 para cá, sempre acima de 30 vezes, chegou a bater 40 ali, e recentemente, aqui o mais recente, chegando a um PL de 28 vezes. Então, quem olha esse tipo de número aqui, talvez já fique até longe da análise da soma, mas o que eu falo para vocês é que esse PL está dizendo para a gente que a empresa tem muito crescimento. Então, ela acabou de fazer a aquisição da Ering e ela tem muito para extrair dessa aquisição. E se ela conseguir extrair, ela tem muito o que crescer o lucro. Então, esse PL hoje que está 28, daqui a 5 anos pode parecer barato. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente na hora de olhar qualquer indicador, tá? Principalmente indicadores de preço. Dividendo é bem baixo aqui, o dividend yield de menos de 1%, normal. A empresa está com payout baixíssimo aí, está quase não distribuindo lucro para focar no crescimento. Na minha visão, é o que ela tem que fazer mesmo. Então, é uma decisão acertada. Receita, como eu falei para vocês, cresceu bastante, mas aqui tem a Ering no meio, então acaba se torcendo. Mas mesmo antes da Ering já vinha crescendo bem forte, tá? A gente teve ali uma queda no momento ali de crise no Brasil. Ela conseguiu segurar as pontas com o digital, mas as despesas aumentaram bastante, as lojas fechadas, ela manteve funcionário, não demitiu ninguém praticamente na época. Então ela teve uma queda ali do operacional bem forte. As despesas que acabaram pesando bastante, a empresa deu prejuízo em 2020, tá? Então isso acabou tirando ali alguns pontos dela, porque a gente teve outras empresas do setor de varejo que conseguiram fechar o ano sem dar prejuízo, mesmo com as lojas fechadas. Mas eu acho que realmente foi um ano bem atípico, e vender roupa, assim, não dá pra você. Por mais que ela tenha. A Soma tem um nível de venda online bem forte, tá? Acima de todas as concorrentes do varejo. Mas mesmo assim, é difícil de imaginar que as pessoas vão comprar roupa totalmente online, tá? Então a loja fechou, não tinha muito o que fazer, é um risco da empresa, não acho que vai acontecer isso de novo, foi algo muito difícil mesmo, algo muito fora do normal que a gente teve em 2020. Então a empresa teve esse problema, essa queda aqui no resultado, esse lucro, mas na minha visão, ela fez de tudo e mais um pouco para amenizar esse problema e até saiu mais forte da crise, que é o que a gente gosta de ver de empresa. Então ela fez aquisição, comprou a Ering, comprou outras empresas, melhorou o digital, né, melhorou o Omnichannel. Então ela saiu desse momento, sofreu, mas saiu melhor, e é isso que a gente quer ver nas empresas, tá? A margem líquida aqui, a empresa está num patamar histórico aqui, então mesmo depois da aquisição da Ering, que era uma empresa teoricamente pior do que ela já está em níveis aí históricos de margem líquida, que já dá uma dica pra gente de que a aquisição talvez foi acertada e a empresa está conseguindo extrair um bom resultado da Ering, beleza? Falando aqui de dívida líquida, como eu falei para vocês, uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,5 vezes, uma dívida líquida aí de 1 bilhão, né? Se a gente pegar o que ela tem em caixa hoje, 240 milhões, eu não estranharia de ver o Grupo Soma no melhor momento de mercados daqui um ano, talvez, ou depois que passar essa primeira integração com a Ering dela, fazer um follow-on para poder financiar o restante do crescimento, tá? Mas isso daqui é mais uma visão minha, o que eu espero da empresa, não quer dizer que vá acontecer, beleza?
Bom, passando aqui para parte do resultado mesmo do segundo trimestre de 2022, eu queria mostrar primeiro para vocês como é que foi o resultado da empresa sem olhar a Hering, tá? Então, o Grupo Soma eles estão divulgando o resultado assim, o resultado sem a Hering, o resultado só da Hering e o resultado com a Hering. Então, vamos dar uma olhada nos três, começar aqui no resultado sem a Hering para a gente ver se o Grupo Soma sem a Hering ele tá indo bem, tá? Então, a gente tira essa distorção que é causada justamente pela soma dos valores, né? Quando você tem duas empresas, uma empresa e ela adquiriu outra muito grande, a simples soma do valor vai fazer todos os números parecerem muito melhores, né? A receita vai dobrar, o lucro vai dobrar, né? O EBITDA vai dobrar. Então vamos dar uma olhada no grupo Soma sem a Hering para ver se veio bem, tá? Então o grupo Soma sozinho veio com uma receita bruta de 818 milhões, um crescimento de 44% ano contra ano. Lembrando que a gente está comparando 2T21 com 2T22 e esse ano a gente já teve uma queda bem forte aí do varejo, tá? Inflação subindo, né, todo aquele medo de recessão. A gente viu tanto que as empresas de varejo sofreram aí as cotações na bolsa, né? A Pets, a Magalu, a Via Varejo, e mesmo assim a empresa teve um aumento de receita bruta aqui de 44%. Same store sales bem forte, 26% no trimestre. Isso aqui é um número realmente muito forte para o varejo, tá? Uma empresa do varejo de moda vendendo 26% a mais nas mesmas lojas em relação ao ano passado. Isso aqui é um número bem forte que a gente não está conseguindo. Poucas empresas no mundo conseguem esse número aqui, até fora do Brasil. Algumas varejistas de moda não estão conseguindo esse nível de crescimento. Lucro bruto crescendo 45%, então a empresa, como eu falei para vocês, mantendo uma operação bem rentável, sem considerar a Hering aqui, vamos ver se considerando a Hering fica assim, então ela está com lucro bruto crescendo aqui na mesma proporção da receita bruta, então ela está mantendo uma margem bruta, então a empresa está com a margem bruta aí ajustada de 70%. Sem a Hering, a Soma tem uma margem bruta de 70%, é muito forte para o setor de varejo. Eu não lembro de ter visto uma empresa com uma margem bruta tão alta, tá? Quando a gente olha só a Hering, né? Então vamos ver se a Soma está conseguindo tirar ali leite de pedra, se ela está conseguindo trazer um bom resultado da Hering, se ela está conseguindo, se a gestão da Soma consegue ser melhor gerindo a Hering do que a antiga gestão da Hering, que fez a gestão da Hering durante 10, 15, 20 anos, tá? Quando a gente olha aqui para a receita bruta, a empresa teve um crescimento mais fraco do que o grupo Soma, mas mesmo assim bem forte, um crescimento de 37%. Quem acompanhava a Hering antes dela se deslistar sabe que fazia muito tempo que ela não crescia mais do que 20%, mais do que dois dígitos, né? Então, 37% é um crescimento bem alto. Same Store Sales de 44%, então ela está conseguindo, com estratégias ali de venda, estratégias de persuasão, estratégias de time, fazer ali a Hering vender mais nas mesmas lojas. Eu tive que ir numa loja no shopping recentemente, aqui no shopping perto da minha casa, e lá tinha uma loja da Hering que eu nunca tinha visto. E eu só entrei na loja porque tinha uma pessoa da Hering do lado de fora convidando as pessoas para conhecer a nova loja, que eu nem sabia que tinha lá. Passei no shopping várias vezes e eu saí de lá comprando uma calça, tá? Pra vocês terem ideia. Então eles estão conseguindo fazer as pessoas quererem comprar, entrarem na loja, conhecer, estão expandindo loja, que era uma coisa que a gente não via a Hering fazer também faz algum tempo. Então eles estão conseguindo realmente tirar ali leite e pedra e trazer um resultado melhor da Hering do que a própria Hering conseguia, tá? Lucro bruto crescendo 36%, mesmo em ano de crise, em ano de recessão, em ano de queda de varejo, inflação, as pessoas continuam comprando ali, desejando a marca Hering. E a margem bruta ajustada aí de 42%, o que traz ali a margem bruta total para uma média menor. Então a operação da Hering ainda é bem aquém da operação da Soma, então tem muita coisa para melhorar. No Investor deles comentaram várias coisas que eles têm ainda a fazer na operação da Hering, né? A melhoria em questão de estoque, em questão de logística, a verticalização da produção, vários pontos que eles querem melhorar na Hering e sinergias que eles têm para absorver, que se tudo realmente der certo, tem tudo para essa margem bruta subir aqui para 45%, 50%. Não imagino que vai chegar na margem bruta da Soma, porque ela trabalha numa faixa de preço, num público que está diferente do público das marcas da Soma, mas mesmo assim tem muito ainda para tirar e extrair da Hering, tá? Realmente foi uma aquisição, ao meu ver, que foi muito bem acertada aqui pela Soma, e eu não esperava que ela ia conseguir tirar tanto resultado da Hering em tão pouco tempo. Eu imaginei que a compra na mão da Arezzo seria até melhor, mas talvez a Soma até saindo melhor do que a Arezzo conseguiria se sair com essa compra, tá? Quando a gente olha o grupo todo, né, aqui, o grupo Soma somado com a Hering,
uma receita bruta de 1,3 bilhões, crescimento de 41%, muito forte. Same Store Sales de 35% também, um dos melhores números que a gente teve aí no varejo, principalmente no varejo de moda. Lucro bruto crescendo 42%, a margem bruta ajustada quase 60%, que eu falei para vocês que é um número assim muito alto pro varejo em geral, né? A gente só tem aí no varejo de moda próximo de 60% só a Vivara, Arezzo e o Grupo Soma, tá? Então, realmente para vocês verem que é só um grupo específico que consegue chegar nesse número. O EBITDA aí crescendo 90%, o lucro crescendo aí 114%, um resultado, na minha visão, muito bom. Não à toa, né? Se a gente olhar aqui a reação do mercado a esse resultado, tá? O resultado foi divulgado mais ou menos um mês atrás, ali em 10 de agosto, 11 de agosto. Desde então, as ações só têm subido, né? Lógico que teve toda uma melhora de cenário, que foi muito rápida que a gente passou no mês de agosto, muita coisa subiu em agosto, mas eu realmente acredito que o mercado reconheceu que o resultado do Grupo Soma foi bom e está vindo bem e pode vir até melhor, e o mercado já está precificando essa melhora, é por isso que o PL dela subiu tanto nesses últimos 30, 40 dias, já com essa expectativa de melhora. Passando aqui para o final da nossa análise e da votação que eu dou aqui para o setor e para a empresa, para o setor da Soma, para o Grupo Soma, o grupo todo, no geral, eu vou dar uma nota 3, tá? Por quê? Porque hoje metade da receita deles, que vem da Hering, é focada ali num público-alvo que é mais sensível a crises, né? Que é um público que, se a inflação sobe demais, eles vão pensar duas vezes antes de comprar ali numa camiseta, numa calça, numa roupa, né? Que é um público B, C ou D, que não é o público que era do Grupo Soma antes da aquisição da Hering. Então, se a gente olhasse o Grupo Soma sem a Hering, talvez fosse uma nota 4, mas como tem a Hering, eu vou dar uma nota 3. Vamos ver se isso vai ser. Se eles vão conseguir trabalhar melhor a desejabilidade da marca Hering, então talvez essa queda de resultados no momento de crise seja menor nos próximos anos, e aí a gente melhora a nota dela nesse sentido. Governança, como ela tem um IPO recente, eu não vou dar uma nota muito alta, tá? A gente não conseguiu ainda ver tudo que a empresa tinha, né? A competência da gestão, a gestão passando por um momento difícil, fez essa aquisição muito relevante recentemente e ainda está cedo para dizer que foi assim uma ótima aquisição. Parece que tem sido uma boa aquisição, parece que tem sido uma boa tomada de decisão, mas vamos aguardar pelo menos mais um ano aí para a gente entender esse ano fechado de 2022 para ver se realmente ela consegue extrair valor dessa aquisição, se a gestão vai se comunicar bem, né? Se não vai acontecer nada aí de conflito de interesses entre as partes que ficaram nessa negociação. Então vamos dar uma nota 3 aqui, mas eu acredito que até o fim do ano a gente já pode dar uma nota 4, porque em questão de comunicação, de Investor Day, de call de resultado, né, de comunicação, de estratégia, eles são muito bons e merecem esse voto de confiança. Pelo menos vamos aguardar só um pouquinho, mas eu acredito que eles vão merecer esse voto de confiança mais pro fim do ano. Para a empresa, eu vou dar uma nota 8, tá? Dentro do varejo, ao meu ver, é uma das empresas que tem a melhor operação assim, de varejo, de execução de varejo de moda. Então, dentro do varejo de moda, o ranking na minha cabeça seria Arezzo, Renner e o Grupo Soma, tá? Hoje são as três que eu acredito que estão executando aí melhor a estratégia de varejo. É uma empresa que está sabendo trabalhar marcas, está com um portfólio diversificado, que é importantíssimo para você ter sucesso no longo prazo, né? As grandes empresas, as grandes casas de marcas que a gente tem no mundo são casas com milhares de marcas mesmo. Por exemplo, a Louis Vuitton, que a gente tem lá na Europa, é uma empresa que tem, se eu não me engano, mais de 70 marcas debaixo do guarda-chuva. Então é importantíssimo ter essa diversificação, né? Tá sabendo trabalhar ali com capital do gestor, né? Com capital do investidor, na verdade, né? Com o dinheiro que ela captou no follow-on, com dinheiro de dívida. Então, eu acredito que é uma empresa que está aí uma nota 8. Vamos aguardar integrar e absorver todas as sinergias da Hering. Vamos ver se ela vai conseguir melhorar ali a margem bruta da Hering, se ela vai conseguir trazer para o mesmo patamar. Mesmo patamar não vai trazer, mas para um patamar acima das médias históricas da Hering. Se ela conseguir fazer isso, talvez a gente dê uma nota 9 aí nos próximos trimestres, ano que vem, 2T 2023. Beleza, pessoal? E aí a gente volta aqui e a gente vê se ela conseguiu fazer tudo isso. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui pra gente saber que vocês estão gostando. Se inscreva no canal para você não perder os nossos próximos conteúdos. E como eu falei pra vocês, sugiram aqui nos comentários desse vídeo algum conteúdo, algum fato relevante, alguma coisa que vocês queiram saber de mercado, que a gente vai com certeza trazer aqui pra vocês. Beleza? Por hoje é só.
bons investimentos e até o próximo vídeo.